Na era digital, há uma mina de ouro de curiosidades e conhecimento alucinante a apenas alguns cliques de distância. Poucas pessoas podem se dar ao luxo de navegar na internet em tempo integral. Mas é aí que eu entro. Aperte o cinto para outra edição de fatos incríveis que você nunca soube que precisava ver. Existem mais flamingos falsos no mundo do que verdadeiros. O que é isso? Impostores fingindo ser flamingos, pintando-se de rosa e apoiando-se em uma perna só? Abaixem as tochas por enquanto, porque você vai reconhecer um flamingo falso quando ver um. Você pode até ter um em seu jardim, ou talvez no jardim do seu vizinho cafona. Obviamente estou falando sobre aqueles enfeites de jardim de plástico espalhafatosos, que se tornaram um ícone da cultura kitsch. O companheiro do gnomo de jardim foi projetado pela primeira vez em 1957 por Don Featherstone e produzido em massa pela Union Products. O Featherstone Flamingo chegou perigosamente perto da extinção em 2006, quando a Union Products fechou as portas, mas a Faster Form Corporations comprou os moldes de copyright para retomar a produção. Hoje em dia existem cerca de 2 milhões de flamingos andando e gritando na selva, mas seus primos de plástico os superam em milhões. Eu me pergunto se um flamingo desses poderia ficar incógnito em uma colônia de verdade. Uma praga dançante matou dezenas de pessoas na França no século XVI. É julho de 1518. Uma mulher chamada Frau Troffea começou a dançar nas ruas de Estrasburgo, na Alsácia, França. Ninguém sabe o porquê, mas ela dança constantemente o dia e a noite. Em uma semana, outras 34 pessoas começaram a dançar também. Não há música, e as coisas estão ficando estranhas. Em agosto, 400 pessoas estão dançando febrilmente. Isso só pode significar uma coisa, a chamada peste dançante. As autoridades estão perdidas. Os médicos locais anunciam que a peste é uma doença natural, causada por sangue quente, e prescrevem uma coisa, mais dança. Para acomodar o número crescente de dançarinos, um mercado de grãos ao ar livre e até mesmo um palco de madeira com músicos pagos são erguidos para a dança contínua. Sem surpresa, essa estratégia foi um total desastre. À medida que o contágio piorava, foi relatado que 15 pessoas por dia morriam de exaustão pelo calor, derrames e até ataques cardíacos. Até hoje, ninguém sabe por que dezenas de pessoas dançaram até a morte. Talvez eles tenham colocado as mãos em um lançamento antecipado de Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Um homem uma vez comeu um avião inteiro. Todo mundo tem prazeres culposos quando se trata de comida. Batatas fritas com sorvete, dúzias de picles ou um avião Cessna 150 inteiro. Isso pode parecer loucura, mas foi um mero lanche para Michael Lotito, ou Senhor Come Tudo, que comeu aquele mesmo avião em 1978, assentos incluídos. Eu digo 1978, mas na verdade, Michael levou 2 anos para engolir o avião. Então, ele não tinha realmente terminado até 1980. Esse não foi o único lanche não convencional que ele comeu. Suas outras conquistas incluem 18 bicicletas, 7 aparelhos de TV, 2 camas, 15 carrinhos de supermercado, um computador, um caixão inteiro, cadáver não incluso, e um par de esquis e 6 lustres. Isso sim que é um estranho pedido de última refeição. O gosto de Michael por alimentos não comestíveis começou aos 9 anos de idade, quando um copo que ele estava bebendo quebrou e ele começou a mastigar os cacos. Esse comportamento surpreendentemente não foi desencorajado pelos médicos, que determinaram que ele tinha apenas um revestimento estomacal super grosso e sistema digestivo resistente. Sua técnica envolvia quebrar objetos em pedaços menores de digestão e engolir tudo com óleo mineral para manter a garganta lubrificada. Surpreendentemente, ele morreu de causas naturais em 2007, mas eu ainda pararia de comer os móveis se fosse você. Um buttload é uma unidade de medida real. Já ouvi alguém dizer que bebeu uma quantidade abundante de cerveja ontem? Se isso fosse verdade, eles não teriam sobrevivido para contar a história. Butt significa bumbum, e é uma quantidade estupenda na indústria do álcool. É um termo bastante antigo hoje em dia, mas a medida se refere a um barril tradicionalmente usado para armazenar whisky ou vinho. 2 barris cheios, também conhecidos como hogshead, geralmente equivalem a um butt. Sim, 2 cabeças fazem um bumbum inteiro. Faz sentido. A capacidade de um hogshead depende de seu conteúdo, mas geralmente é 286 litros, o que significa que uma buttload seria de cerca de 573 litros. Se 2 taças de vinho são o bastante para fazer você enxergar dobrado, você provavelmente deve evitar pedir um buttload na próxima vez que for ao bar. Boston já experimentou um tsunami de maçã caramelada.
Na quarta-feira, 15 de janeiro de 1919, os moradores do bairro North End de Boston ouviram um estrondo ensurdecedor, seguido por um tremor poderoso, do que parecia ser um terremoto. Antes que percebessem, uma onda enorme estava indo em direção deles, mas não era um tsunami qualquer, foi uma onda de melado. Um tanque de ferro fundido de 30 metros de largura com melaço bruto explodiu no calor, 15 metros acima do nível da rua, liberando quase 10,5 milhões de litros do material sem aviso. A onda, com cerca de 7,65 metros de altura em seu pico, atingiu o bairro a 56 km por hora, demolindo edifícios, arrastando carros e até derrubando um vagão de trem. Alguns residentes ficaram presos até a cintura no material, enquanto os menos afortunados foram engolidos pela massa pegajosa completamente. Os cavalos morreram como moscas em uma armadilha de cola, e os relatórios dizem que você não poderia dizer quem ou o que estava afundando no material. 21 pessoas morreram na catástrofe e outras 150 ficaram gravemente feridas. Depoimentos de testemunhas oculares disseram que as pessoas que chegavam ao hospital pareciam maçãs carameladas humanas, e então o evento ficou conhecido como o Grande Tsunami de Maçã Caramelada. Quanto pesa uma nuvem? As nuvens parecem flutuar sem esforço no céu, mas você provavelmente deve saber que, se o céu realmente caísse, valeria a pena fugir dessas manchas brancas fofas. E esqueça de saltar ao longo das nuvens como travesseiros leves como penas, porque os cientistas agora estimam que a nuvem Cumulus média, a mais comum, na verdade pesa incríveis 500 mil quilos. De acordo com Peggy Lemon, cientista do National Center of Atmospheric Research, uma nuvem Cumulus tem uma densidade de água de meio grama por metro cúbico e um volume total de 1 bilhão de metros cúbicos. Isso é cerca de 500 mil quilos de água. Para realmente visualizar isso, imagine 100 elefantes adultos flutuando acima de sua cabeça. Mas como as nuvens permanecem flutuando? Bom, isso se deve à maneira como o peso é espalhado em milhões de minúsculas gotículas no espaço de cerca de 1 quilômetro. Não há necessidade de ficar muito paranoico. Pesquisadores transformaram um gato em um telefone. É 1929, Universidade de Princeton. O professor Ernest Glenn Ondy e seu assistente de pesquisa Charles William Bray estão conversando no laboratório quando têm uma ideia. Ei, você acha que poderíamos transformar um gato em um telefone? Essa não era uma hipótese descartável, e antes que você percebesse, Chuck e Ernie colocaram as mãos em tudo que precisavam descobrir. Um felino sedado, mas muito vivo. Primeiro, os homens abriram o crânio do gato e conectaram uma extremidade de um fio telefônico ao nervo auditivo direito. Depois conectaram a outra extremidade do fio a um transmissor telefônico. Ernie então levou o receptor para uma sala à prova de som a 15 metros de distância e fez Chuck falar no ouvido do gato. E para sua surpresa, funcionou. Não há registro das primeiras palavras ditas através da transmissão via gato, mas vamos supor que tenha sido miau. Infelizmente, Chuck e Ernie ficaram um pouco entusiasmados com o sucesso inicial e decidiram matar o gato e tentar de novo. Isso levou a outra descoberta crucial. Apenas um gato vivo pode ser um telefone. O que significa OK? De acordo com o autor Alan Metcalf, OK é a palavra mais falada no mundo. Mas o que realmente significa? Falando historicamente, OK é uma abreviatura para a frase All Correct. Mas como, se não tem A e nem K? Bom, acontece que os millennials não são os únicos que gostam de massacrar as palavras só para se divertir. Essa tendência, na verdade, começou no século XIX. A palavra apareceu pela primeira vez em um jornal de Boston, em 1839, quando um editor, claramente tentando ser descolado, decidiu que a nova maneira moderna de soletrar seria All Correct. Isso era aparentemente muito frequente na época, com no-go se transformando em no-go e alright se tornando alright. Mas como o OK sobreviveu por quase 200 anos, durante a campanha eleitoral de 1840 do 8º presidente dos Estados Unidos, Martin Van Buren, os apoiadores formaram um clube que recebeu carinhosamente o nome de seu apelido de Old Kinderhook. Eles se autodenominavam o Clube OK, e a frase era tão inevitável que permaneceu para sempre. Borboletas sentem o gosto com os pés. Você poderia imaginar algo pior do que ter as solas dos pés revestidas com papilas gustativas? Vestir novamente um par de meias usadas ou pisar acidentalmente uma mancha suspeita no tapete provavelmente seria um desastre. Para as borboletas, essa é a vida diária. Esses insetos voadores têm receptores em suas pernas que são papilas gustativas semelhantes às humanas, só que 200 vezes mais fortes. A parte mais maluca é que as borboletas adultas nem comem, apenas bebem. Então, por que esses estranhos pés de língua? Enquanto as borboletas não comem alimentos sólidos, as lagartas comem muito. Na verdade, assim que chegam, comem a folha em que nasceram. Seu apetite voraz significa que os pais precisam selecionar o seu local de nascimento com cuidado para que seus filhos não comecem a mastigar uma planta tóxica e morram momentos depois de entrar no mundo. Portanto, testar possíveis locais de postura de ovos envolve basicamente lambê-los com os pés. E o prêmio de mãe do ano vai para... Elizabeth II é a dona de cada cisne na Inglaterra.
Fazer parte da família real traz suas próprias vantagens. E se por acaso você for a rainha da Inglaterra, uma delas é a propriedade imediata de todos os cisnes não registrados no país. Esse costume bizarro remonta aos tempos medievais, quando as criaturas majestosas eram consideradas uma iguaria que apenas os de sangue azul genuíno poderiam comer. As únicas outras pessoas com permissão para caçar e comer cisnes não marcados são os membros do St. John's College em Cambridge. Felizmente para os cisnes, porém, não há registro de alguém na faculdade se alimentando de cisne assado, desde 1896. Ainda assim, o monopólio das rainhas sobre as criaturas aladas continua. Durante a terceira semana de julho de cada ano, há até mesmo uma cerimônia centenária chamada Swan Upping, que envolve as pessoas que contam e marcam cada cisne no rio Tamisa, enquanto a rainha observa. O que aconteceria se você não tomasse banho por 70 anos? Não há necessidade de ser hipotético aqui, basta perguntar ao próprio exemplo vivo e respirando. Amol Haji, de 83 anos, também conhecido como o homem mais sujo do mundo. Haji, que vive isolado na aldeia iraniana de Dezgah, foi agraciado com esse título brilhante depois de ter orgulhosamente anunciado que não toma banho há mais de 60 anos. A lógica por trás de sua falta de higiene pessoal não convencional é a crença de que a limpeza só o deixaria doente. Enquanto isso, a dieta dele consiste em carniça, que são basicamente animais podres, principalmente porcos-espinhos, que foram atropelados por carros ou simplesmente morreram. Ele também gosta de fumar 5 cigarros de cada vez. Se ele não consegue cigarros de estranhos que passam, ele também é conhecido por fumar cocô de animal de um cachimbo de aço. Ele pode não tomar banho, escovar os dentes ou geralmente prestar atenção à sua aparência, mas ele tem um mantra surpreendente. Ele bebe 5 litros de água por dia, embora seja de uma lata enferrujada. Fiquem hidratados, pessoal. O inventor da lata de Pringles está enterrado em uma. Em 1966, Frederick Bauer teve uma ideia revolucionária. E se você empilhar os chips ordenadamente em uma lata, em vez de apenas jogá-los em um saco? Demorou anos para que as pessoas apreciassem a uniformidade da Pringles, depois que a Procter & Gamble comprou a ideia nas prateleiras dos supermercados. Era a década de 60, afinal, e chips idênticos entraram em conflito com toda a coisa de individualismo que eles tinham. Eventualmente, os consumidores mudaram de ideia, e a lata de Pringles conquistou seu lugar no corredor da fama de junk food. Frederick estava tão orgulhoso de sua criação que abordou sua família com um pedido especial, que ele fosse enterrado dentro de uma. Os filhos dele reagiram como qualquer um reagiria depois de descobrir que o desejo de morte de seus pais é ser enterrado em uma lata de comida descartável, e eles riram disso. Ou seja, até 2008, quando ele morreu de Alzheimer aos 89 anos. No caminho para o funeral, a família parou em um Walgreens local e foi direto para o corredor de lanches. Eles escolheram o único sabor razoável original, e com certeza as cinzas de Frederick foram enterradas dentro do seu orgulho e alegria. Você produz saliva o suficiente em sua vida para encher uma piscina. Nossos corpos criam todos os tipos de secreções que tentamos não pensar no dia a dia. Um deles é a saliva, que você provavelmente não percebe, até que sente o quanto da substância constantemente cobre sua língua e boca. Seu objetivo principal é umedecer o alimento para a digestão. Isso significa que seu corpo precisa sempre ter à disposição. Cada pessoa produz quantidades diferentes com base em fatores como idade, estilo de vida e forma física. Mas acredita-se que a variação geral seja de 0,75 a 1,5 litros por dia. Em apenas um ano, são de 273 a 547 litros. Por que parar aí? Digamos que uma pessoa viva 80 anos em média, o que significa que sua glândula salivar pode produzir um máximo de 43.800 litros da substância em sua vida, que é quase tudo que você precisa para uma piscina no quintal. Porém, eu não faria isso se fosse você. Consegue imaginar mergulhar de cabeça na baba? E vocês, conhecem mais curiosidades estranhas e maravilhosas que eu deva saber? Conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!